O vestido branco já não era mais símbolo de pureza. Estava encharcado, rasgado, manchado de lama e abandono. No meio da rua, sob uma chuva fria e impiedosa, ela chorava como se o mundo tivesse desabado com as nuvens. As pessoas passavam ao redor, algumas gravavam, outras apenas olhavam com pena. Ninguém estendeu a mão. Beatriz havia sido deixada no altar, diante de mais de 200 convidados, da própria mãe e de um coração partido em pedaços pequenos demais para juntar. A igreja estava linda, ela também. Mas faltava o mais importante, ele. E quando apareceu, foi só para dizer não. Frio. Sem lágrimas. Sem arrependimento. Apenas um não que ecoaria por anos. A cena virou viral em questão de horas. Noiva abandonada na chuva era o título do vídeo que milhares compartilhavam. Os comentários eram cruéis. Deve ter merecido. Fez o cara correr. Quero ver a parte 2 dessa novela. Mas ninguém conhecia a dor real por trás daquele choro. A dor que só quem amou de verdade sente. Ela se ajoelhou na calçada, o vestido grudando no chão molhado. Pensou em gritar, em sumir, em nunca mais levantar. Mas algo dentro dela queimava mais do que o abandono. Uma raiva que ela nunca tinha sentido antes. Uma fúria que nascia das mentiras que só agora começavam a fazer sentido. Dias antes, ele estava estranho. Dizia que era o estresse do casamento, que precisava de espaço, que o trabalho estava puxado. Mas Beatriz não queria enxergar. Ela sonhava com o felizes para sempre. E às vezes, o sonho é tão bonito que a gente prefere ser cego a acordar. A chuva parecia bater mais forte, como se o céu também estivesse revoltado. O motorista do carro de flores tentou convencê-la a entrar. Ela recusou. Precisava sentir cada gota daquela dor, precisava que aquilo marcasse seu corpo, para nunca esquecer o que ele fez. Então ela se levantou. Devagar. Tremendo. Mas com os olhos diferentes. Já não havia mais amor ali. Só vazio. Só promessas quebradas e perguntas sem resposta. Ela tirou os sapatos e os jogou longe, como se fossem a última lembrança de um conto de fadas que virou pesadelo. Quando chegou em casa, foi recebida por uma mãe em prantos e um pai incrédulo. Os convidados já tinham ido embora, a comida da festa estava estragando. Os presentes ainda empilhados. Mas Beatriz não entrou. Apenas pegou uma mala e começou a enfiar roupas sem nem saber para onde iria. No espelho, viu a si mesma e mal se reconheceu. Parecia um personagem de filme trágico. Mas jurou, ali mesmo, diante da própria dor, que um dia ele se arrependeria. Não por orgulho. Mas porque ela faria questão de mostrar que não era fraca. E que ninguém, absolutamente ninguém, destrói uma mulher como ela impunemente. E foi nessa noite, com os olhos ainda vermelhos, que Beatriz decidiu que aquela história não terminaria com um não. Ela escreveria um final diferente. Mesmo que tivesse que começar do fundo do poço, ela já não tinha mais nada a perder. E era exatamente isso que a tornava perigosa. Beatriz pegou a chave do carro do pai e saiu sem dizer uma palavra. Precisava respirar, pensar, gritar, qualquer coisa que a fizesse esquecer a dor que queimava por dentro. As mãos tremiam no volante. O vestido ainda encharcado colava na pele como uma lembrança cruel do que aconteceu. Era como se o universo a tivesse despido de toda a dignidade. Dirigiu sem rumo, passando por ruas desconhecidas, cruzando semáforos que nem viu mudar. A cidade parecia indiferente à sua tragédia. Ninguém se importava. O mundo continuava girando, enquanto o dela tinha parado no não mais devastador que já ouviu. O silêncio dentro do carro era tão alto que machucava. Lembrou de cada momento ao lado de Henrique. O primeiro beijo no parque. O pedido de casamento surpresa em Paris. As promessas feitas debaixo das estrelas. Como tudo aquilo pôde virar mentira. Quando ele começou a planejar o abandono. E pior, por quê? A raiva começava a tomar forma. Uma mistura de mágoa, humilhação e sede de verdade. Ele não teria feito aquilo por impulso. Aquilo foi planejado. Insassado. Frio. Quase cruel. Beatriz conhecia aquele olhar vazio. Ela o viu uma vez, no dia em que ele mentiu sobre estar no trabalho, mas apareceu em uma foto com outra mulher. Ela não quis acreditar. Preferiu aceitar a desculpa esfarrapada. É só uma colega, ele disse. Estamos fechando um projeto. Mas o olhar dele naquela foto dizia mais que qualquer justificativa. O coração de Beatriz apertou.
Será que tinha ignorado todos os sinais por medo de perder alguém que nunca foi dela de verdade? Estacionou o carro em frente a um hotel barato, entrou com passos firmes e pediu um quarto. O recepcionista a olhou estranho, mas não fez perguntas. Subiu as escadas sem olhar para trás. Quando trancou a porta, sentou-se no chão e chorou como se nunca mais fosse parar. Era a dor da alma se desfazendo em lágrimas. No dia seguinte, acordou com o rosto inchado, os olhos pesados e o coração ainda mais vazio. Pegou o celular, hesitou, mas decidiu entrar nas redes sociais. Estava em todos os lugares. O vídeo, as manchetes, os comentários, as piadas, as montagens com sua foto chorando na chuva. A internet era implacável. Entre os insultos, havia uma mensagem diferente. Um perfil desconhecido, sem foto, escreveu: "Ele não fez isso sozinho." Beatriz congelou. Leu de novo. Aquilo era uma pista? Uma ameaça? Um delírio? Respondeu: "Quem é você?" Mas a mensagem já tinha sido apagada. Com o coração acelerado, ela voltou a sentir algo novo: desconfiança. Se Henrique não fez tudo sozinho, quem mais estava por trás? A melhor amiga? A sogra? Alguém com inveja? Ela precisava saber. E pela primeira vez desde o desastre, sentiu um motivo para levantar. A dor ainda estava ali, mas agora ela tinha companhia, a necessidade de verdade. E no fundo, Beatriz sabia, aquilo era só o começo. Porque atrás de cada não dito em voz alta, existem dezenas de mentiras sussurradas no escuro. E ela estava pronta para ouvi-las uma por uma. Beatriz passou o dia trancada no quarto do hotel, revivendo cada detalhe dos últimos meses. As mensagens estranhas de Henrique, os sumiços, as respostas curtas. Agora fazia sentido. Ele já estava planejando o abandono. Mas por que alguém mandaria aquela mensagem misteriosa? Ele não fez isso sozinho. Aquilo ecoava como um sussurro cheio de segredos. Determinada, ela decidiu começar do início. Entrou no Instagram e analisou todas as fotos do noivado. Notou comentários estranhos, emojis ambíguos, curtidas de perfis anônimos. Um deles chamou a atenção: uma mulher com um nome falso, mas foto familiar. Era Camila. Sua melhor amiga. Ou pelo menos, era. Camila tinha sumido desde o casamento. Não mandou mensagens, não ligou. Beatriz lembrou que ela também estava estranha nas últimas semanas. Desviava o olhar quando falavam sobre o noivo. Certa vez, Beatriz até a flagrou chorando sozinha no banheiro da loja de vestidos. Mas Camila disse que era apenas tensão pré-casamento. A dúvida virou suspeita. Beatriz mandou uma mensagem direta: "Precisamos conversar." Camila visualizou, mas não respondeu. 2 minutos depois, o perfil dela foi desativado. Era como se quisesse desaparecer de uma vez. O celular de Beatriz vibrou. Nova mensagem de número desconhecido. "Cuidado com quem você confia." Ela engoliu seco. O coração acelerado. Era coincidência? Ou alguém realmente a estava vigiando? Sentia-se num labirinto emocional sem saída. Henrique, Camila, e agora essas mensagens misteriosas. Estava sozinha, mas decidida a ir até o fim. Ela não queria apenas saber a verdade. Ela queria justiça. E se fosse preciso, vingança. Na manhã seguinte, Beatriz deixou o hotel e voltou para casa. Os pais estavam aliviados, mas ela manteve distância. Queria processar tudo sozinha, sem distrações. Entrou no quarto, trancou a porta e abriu o notebook. Precisava montar um quebra-cabeça com as poucas peças que tinha. Começou a listar todos os detalhes estranhos. Sumiços de Henrique, silêncios de Camila, olhares desconfortáveis de alguns amigos. Lembrou de uma mensagem da sogra, dias antes do casamento. "Tem certeza que é isso que quer?" Na hora, pareceu apenas preocupação. Agora parecia presságio. Beatriz abriu um novo perfil secreto nas redes sociais. Ali, ela poderia investigar sem ser vista. Seguiu Henrique, os amigos dele, os parentes, Camila. E logo percebeu que muita gente havia sumido da internet ao mesmo tempo. Era como se houvesse um pacto de silêncio em torno do abandono. Ela resolveu ir até a casa de Henrique. Precisava encarar de frente o homem que destruiu seus sonhos. Mas quando chegou lá, a surpresa foi ainda maior. A casa estava vazia, placas de aluga-se penduradas. Henrique tinha desaparecido. O vizinho,
Um senhor simpático se aproximou. Ele se mudou 3 dias antes do casamento, disse. Levou tudo de madrugada. Disse que ia viajar por um tempo. Beatriz quase desmaiou. Ele sabia que não iria casar, e mesmo assim deixou tudo acontecer. O mundo de Beatriz virou fumaça. Não era apenas abandono, era fraude emocional. Henrique fingiu, mentiu, manipulou. E alguém o ajudou nisso. Ela só precisava descobrir quem e por quê. Ao voltar para casa, Beatriz vasculhou as coisas de Henrique. No fundo do armário, encontrou uma pequena caixa com cadeado. Lembrou que ele a guardava como coisa de família. Agora, parecia esconder algo sombrio. Com um grampo, forçou a fechadura até ouvir o estalo. Dentro, havia um pendrive, cartas antigas e uma foto rasgada. A imagem era de Henrique, abraçado a Camila, em Paris. Na legenda, escrito à mão, nosso refúgio. Para sempre nós dois. Beatriz sentiu as pernas falharem. Eles estavam juntos há anos, mesmo durante o noivado? Ela conectou o pendrive no computador, hesitante. Havia uma pasta chamada Plano Final. Os vídeos dentro mostravam áudios de Henrique e Camila rindo. Falavam de Beatriz como se ela fosse um obstáculo. Ela é rica, Camila. Quando casar, metade será nosso. Beatriz queria gritar, chorar, sumir. Henrique a usou, e Camila a traiu. As duas pessoas que ela mais amava. Mas ali nasceu algo dentro dela. Não mais tristeza. Agora era raiva. Ela pensou em denunciar. Em contar à imprensa. Mas decidiu agir com frieza. Queria que eles sentissem o gosto da dor. E a melhor forma seria em silêncio. Um plano vingativo começou a tomar forma. No dia seguinte, Beatriz caminhava pela rua distraída. Pensava em como desmascará-los publicamente. Foi quando viu Camila saindo de um carro de luxo. Sozinha, nervosa, olhando para todos os lados. Beatriz a seguiu discretamente, sem ser vista. Camila entrou em um prédio antigo no centro da cidade. Era um hotel de fachada discreta, quase escondido. Beatriz esperou por minutos até Camila sair novamente. Ela parecia estar escondendo algo, ou alguém. E por instinto, Beatriz subiu até o quarto onde ela esteve. Usou um pretexto qualquer para convencer o recepcionista. Disse que esqueceu algo no quarto da amiga. Ele entregou a chave com um sorriso desatento. Beatriz subiu com o coração disparado. Abriu a porta devagar, e o choque veio como um raio. Henrique estava lá dentro. De barba por fazer, com olheiras e expressão assustada. Quando a viu, congelou. Você, como me encontrou? Balbuciou. Beatriz não respondeu. Apenas sorriu, com desprezo. Ele tentou se explicar, mas ela ergueu a mão. Você vai pagar por cada lágrima que derramei. Deixou o pendrive na mesa. E agora, é sua vez de sentir medo. E saiu do quarto, sem olhar para trás. Beatriz sabia o que precisava fazer. Editou os vídeos, juntou as provas, criou um perfil anônimo. Subiu tudo numa página de denúncias, com o título: Traição premeditada, o noivo que fugiu do altar por dinheiro. E em minutos, o vídeo se espalhou. As redes sociais explodiram. O nome de Henrique foi parar nos trending topics. Influenciadores comentaram, páginas de fofoca replicaram. Camila foi identificada e perdeu o emprego no mesmo dia. A cidade inteira falava da noiva enganada que deu o troco. Mas o mais surpreendente foi o impacto financeiro. Henrique era sócio de uma empresa do pai. A reputação arruinada fez os investidores recuarem. Em 48 horas, a empresa estava falindo. Henrique perdeu tudo, e ainda nem sabia da pior parte. Beatriz estava apenas começando. Ela contratou um advogado e entrou com um processo. Fraude emocional, danos morais e uso de sua imagem. A família dela tinha conexões, e agora, usaria todas. Vocês queriam metade da minha vida. Agora vão perder a de vocês. Camila tentou negar tudo nas redes. Disse que era montagem, armação de invejosos. Mas os áudios eram claros demais. E os registros de viagens, os extratos, os prints, incontestáveis. A máscara dela caiu de vez. Henrique procurou Beatriz desesperado. Mandava mensagens, áudios, até flores. Mas ela bloqueou tudo. Pela primeira vez, ele sentia o gosto do abandono. E dessa vez, sem plateia, sem aplausos. Só vergonha.
O caso virou notícia nos jornais locais. Do altar à humilhação, o noivo traidor exposto pela própria vítima. A entrevista de Beatriz com o repórter viralizou. Ela falava com firmeza, sem lágrimas. Não quero vingança. Só justiça. Mas no fundo, ela queria mais. Queria que eles sentissem tudo o que ela sentiu. O frio na chuva, o vestido rasgado, os olhares de pena. Queria que chorassem sozinhos, sem ninguém para acudir. E queria vê-los implorando, como ela um dia implorou. Poucos dias depois, Camila mandou uma carta. Sim, uma carta escrita à mão. Beatriz hesitou, mas abriu. Era um pedido de desculpas, e um aviso. Henrique mentiu para mim também. Você não sabe de tudo. Na carta, Camila dizia que Henrique tinha um segredo antigo. Algo que nem a família dele sabia. Que ele já tinha feito isso antes com outra mulher. Abandonou outra noiva no altar, anos atrás. E desapareceu, com o dinheiro dela. Camila revelou que descobriu tudo tarde demais. Mas que também foi manipulada. Henrique a ameaçava com vídeos íntimos. Disse que se ela saísse do plano, acabaria com a reputação dela. Eu me envolvi, sim. Mas depois virei prisioneira. Beatriz não sabia se acreditava ou não. Mas algo no tom da carta parecia sincero. E no final, Camila deixou um endereço. Se quiser a verdade toda, vá até esse lugar. Mas esteja preparada. Vai mudar tudo. Beatriz foi ao endereço indicado por Camila. Ficava numa vila afastada, com casas antigas e silenciosas. Bateu na porta de número 12, coração disparado. Uma mulher idosa atendeu, com olhar desconfiado. Você é amiga de Henrique? Perguntou, já teiça. Beatriz respondeu com cautela. Disse que precisava entender o passado dele. A mulher hesitou, depois abriu a porta devagar. Entre, minha filha. Talvez você mereça saber. E o que contou, deixou Beatriz paralisada. A mulher era mãe de uma antiga noiva de Henrique. Ela contou que, há 6 anos, a filha dela seria noiva dele. Henrique também fugiu do altar naquele dia. Levou uma quantia em dinheiro e desapareceu. Minha filha entrou em depressão, e nunca mais foi a mesma. Beatriz sentiu um nó na garganta. Henrique era um golpista de noivas. Usava o amor como isca para roubar e sumir. Ela foi só mais uma peça do jogo. Mas agora, tinha certeza, isso ia acabar. Beatriz voltou para casa determinada. Chamou seu advogado e contou tudo. Disse que queria ir além do processo. Queria abrir uma denúncia formal. Henrique seria investigado por estelionato. Mas antes disso, ela queria confrontá-lo. Cara a cara. Sem mais máscaras. Marcou um encontro no mesmo local onde ele a abandonou. A antiga igreja, agora desativada. Era o lugar perfeito para o fim. Ela chegou vestida de branco, como no dia do casamento. Henrique apareceu confuso, olhando ao redor. Isso é uma armadilha? Perguntou. Beatriz sorriu. Não. É justiça. E do fundo da igreja, policiais surgiram. Ele tentou correr, mas já era tarde. Foi detido ali mesmo, com algemas e flashes. A imprensa estava presente. O vídeo foi transmitido ao vivo pelas redes. A noiva traída agora era símbolo de força. O julgamento ocorreu semanas depois. Beatriz testemunhou com firmeza, diante de todos. Camila também depois, revelando os áudios e ameaças. O juiz ouviu tudo em silêncio. Henrique tentava parecer arrependido, mas ninguém acreditava. A promotoria mostrou o histórico de golpes. Foram 4 noivas, 4 cidades diferentes. Sempre com o mesmo padrão: luxo, charme e traição. O júri levou apenas 2 horas para decidir. Henrique foi condenado a 18 anos de prisão. Na saída do tribunal, Beatriz chorou. Mas não de dor, de alívio. Ela recuperava a si mesma. A mulher que existia antes do altar. E que agora renascia mais forte. O público a aplaudiu na porta do fórum. Ela virou inspiração, símbolo de superação. Recebeu convites para entrevistas, livros e até filme. Mas recusou quase tudo. Não quero fama. Só paz. Beatriz mudou de cidade, recomeçou a vida. Abriu uma pequena confeitaria, seu sonho de infância. Ali, encontrou propósito, amigos e tranquilidade. As pessoas a reconheciam às vezes, mas com respeito. E não como vítima, como mulher forte.
Camila reapareceu tempos depois, discretamente. A procurou para agradecer, e se desculpar de novo. Beatriz a ouviu em silêncio, sem julgar. No fim, ofereceu uma xícara de café. Somos duas sobreviventes, não inimigas. Elas se tornaram parceiras de um projeto social. Ajudavam outras mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Davam palestras, apoio e escuta. Usavam suas cicatrizes como força. E tocavam vidas por onde passavam. Beatriz não amava mais Henrique. Mas entendia que ele havia deixado uma marca. E essa marca a ensinou a se valorizar. Ela aprendeu a nunca mais mendigar amor. Porque ela mesma era suficiente. Meses depois, Beatriz recebeu uma ligação inesperada. Era do presídio. Um detento queria vê-la. Ela hesitou, mas aceitou a visita. No parlatório, viu Henrique, visivelmente abatido. Mas havia algo em seus olhos, diferente. Beatriz, eu mereço estar aqui. Mas preciso te contar algo. Ela ficou em silêncio, apenas escutando. Henrique revelou que não era o verdadeiro mentor dos golpes. Que tudo começou com seu pai, anos atrás. Ele me forçava a seduzir mulheres ricas. Era nosso negócio. Beatriz arregalou os olhos. Aquilo mudava tudo o que sabia. Henrique era cúmplice, sim, mas também manipulado. Eu tentei sair, Beatriz. Camila sabia disso. Ela também foi ameaçada pelo meu pai. O mundo de Beatriz virou de cabeça para baixo. Será que odiou o homem errado o tempo todo? E o verdadeiro monstro estava solto, vivendo no luxo? Ela saiu do presídio em choque. Mas agora, tinha um novo nome no alvo. Beatriz passou a noite em claro, digerindo a revelação. Henrique não era inocente, mas talvez não fosse o pior. Ela procurou Camila no dia seguinte, exigindo a verdade. Camila hesitou, mas cedeu à pressão. Sim, é verdade, o pai dele é o verdadeiro monstro. O nome dele era Álvaro Tavares, um empresário milionário. Tinha fachada limpa, mas negócios obscuros. Segundo Camila, Álvaro recrutava mulheres para Henrique iludir. Era um esquema de fraude emocional e financeira. E muitas vítimas tinham sido silenciadas com ameaças. Beatriz não queria justiça só para si. Queria derrubar o sistema todo. Reuniu provas, áudios antigos e registros de transferências. Mas sabia que precisaria de mais. E por isso, foi até a mídia.